Iniciando a gravação de mais um vídeo e eu já antecipadamente agradeço a você que está fazendo a gentileza de assistir o meu vídeo. Por que tendemos a chamar a humanidade de ruim se existem tantas pessoas boas e a gente conhece tanta gente que é boa? Mas por que existe essa tendência de dizer que a humanidade é ruim? Esse é o tema do vídeo. Agradeço a você que vai assistir ao vídeo. Se você puder e gostar do vídeo, compartilhe, se inscreva em meu canal do YouTube, ficarei muito grato. E agradeço a Deus a oportunidade da realização desse trabalho. A tendência de rotular a humanidade como ruim, mesmo com a existência de inúmeras pessoas boas, é um fenômeno complexo, enraizado na psicologia racional, na evolução e na forma como consumimos informação. Sim, somos consumistas de informação. Não se trata apenas de os maus superarem os bons, mas de como o nosso cérebro processa o comportamento humano. Aqui estão os principais motivos para essa visão pessimista. Essa é uma visão psicológica. Ainda não é a visão espírita, que eu irei colocando conforme eu vou analisando aqui a visão psicológica. É um viés de negatividade, evolução. Psicologicamente, os seres humanos estão condicionados a focar mais em ameaças e experiências negativas do que positivas. Por quê? Evolutivamente, notar o perigo, a maldade, era crucial para a sobrevivência, enquanto que ignorar algo bom raramente resultava em morte. Por isso, uma notícia ruim ou um ato vil nos impacta mais do que 1000 atos de bondade. Interessante, né? O grande destaque para o mal: atos de bondade são comuns, silenciosos e esperados, enquanto atos de maldade são raros, chocantes e nocivos. De fato, a gente observa que quando ocorre um desastre, os meios de comunicação correm lá para nos noticiar. Eu moro em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade grande, cercada de mais de 70 cidades menores do que a cidade de Ribeirão Preto. Então a Ribeirão Preto é uma região metropolitana, como costuma se dizer. Então existem cidades aqui onde existem milhares de pessoas morando, que eu digo com sinceridade, nem lembraria o nome da própria cidade. E a televisão não fala sobre essa cidade, porque os acontecimentos corriqueiros são de bondade, de tranquilidade, nenhum mal acontecendo. Então a cidade é ignorada simplesmente, mas se acontece algo de ruim, como por exemplo um crime ou um roubo, logo aquela cidade passa a ser destacada. E a gente então muitas vezes ouve as pessoas dizerem assim: nossa, veja como a humanidade é ruim, como a humanidade está piorando. Caramba! Fazia 30 anos que não acontecia nada naquela cidade e aconteceu uma vez. Aí você vai criticar a cidade? Por isso que o grande destaque, então, como diz aqui, é para o mal. Porque os atos de bondade são normais. As notícias e conversas focam, na exceção. O crime, a corrupção, e não na regra. O vizinho ajudando, a doação anônima. É como quando nós vamos na porta de uma escola, por exemplo, buscar os filhos ou buscar os netos. No meu caso, eu busco o meu neto, faço isso com muita alegria. Então muitas vezes você fica dentro de um grupo de pais conversando, esperando chegar o momento em que a criança saia da escola. Quase sempre a conversa gira em torno de algo negativo, uma crítica sobre a escola, sobre a cidade, sobre o governo, sobre o futebol, sobre restaurantes, ou seja, sempre algo negativo.
Dificilmente a gente fala assim, olha, puxa, eu fui em tal lugar, que lugar maravilhoso. Ou olha como o tempo está bonito, olha como essa árvore está bonita. A gente não destaca o bom, a gente foca no mal. Então, psicologicamente, parece que a gente está voltado para dar destaque ao que é ruim. Não deveria ser assim. Então, se alguém acredita que a humanidade é ruim, o seu cérebro buscará ativamente, interpretará e lembrará de informações que confirmem essa crença, focando nos maus exemplos que existem, e vai ignorar as evidências em contrário. Então você vai lembrar de coisas ruins que aconteceram, digamos assim, há anos atrás, há décadas atrás, em outros países, e você vai focar naquilo. Uma outra colocação aqui que a psicologia coloca é o efeito Lúcifer e o contexto. A psicologia sugere que as pessoas não são inerentemente boas ou más, mas capazes de ambos. O efeito Lúcifer explica que situações concretas, ambientes de pressão ou contextos negativos podem transformar pessoas comuns em agentes de maldade. Tendemos a ver a humanidade através dessas situações extremas. É onde ocorre a generalização. A mente humana tem tendência a pegar um comportamento negativo específico, uma pessoa má, e generalizar para todo o grupo, a humanidade, especialmente quando a experiência é traumática ou marcante. Em resumo, chamamos a humanidade de ruim não porque o bem não exista, mas porque o nosso cérebro foi treinado para dar muito mais peso ao mal como mecanismo de defesa. Muito bem, então a psicologia humana, ela trata então essa tendência de chamar a humanidade de ruim dessa forma. Espiritualmente falando, devemos dizer o seguinte, nós somos espíritos, criados por Deus, iguais, simples e sem o conhecimento, chamado também de ignorantes. Porque ignorante ou ignorância não é um xingamento, é uma realidade. Eu não tenho conhecimento de uma determinada coisa, eu sou ignorante naquilo. Simples assim. E nós somos criados assim, simples e ignorantes, mas com tendências a melhorar, a nos transformarmos em criaturas melhores. E nós somos espíritos imortais. Já vivemos muitas reencarnações antes dessa presente encarnação, onde nós estamos diante de uma grande evolução tecnológica na humanidade. Estou aqui gravando um vídeo, e esse vídeo ele poderá circular o planeta inteirinho, algo impensável há 40 anos atrás, mas hoje ele poderá circular. Então uma notícia ruim que possa ocorrer, por exemplo, em um pequeno país lá do continente africano, ou do continente asiático, ou mesmo aqui no continente americano, essa notícia ela pode chegar em todos os lugares de forma imediata. Se for ruim, principalmente. Se for boa, que é o comum, não vai acontecer nada, não vai ser noticiado. É como nós vemos nos chamados telejornais. O que é mostrado? Como eu moro no estado de São Paulo, moro em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Então, logo no período da manhã, o jornal está falando da cidade de São Paulo, onde milhões de pessoas diariamente utilizam-se de ônibus, de metrô e de trens para se locomoverem da sua casa até o trabalho. Então, há quase todos os dias um problema no trem, no ônibus ou no metrô. Então isso é noticiado, mas se esquece de que se algumas centenas de pessoas foram prejudicadas, milhões de outras não foram. Então você fica com a impressão de que é só problema que tem, mas não é só problema. O Rio de Janeiro, que é a cidade do Rio de Janeiro, que tem 10 milhões de habitantes, então o que ocorre? Nós vemos de longe falarmos somente das coisas ruins que acontecem no Rio de Janeiro. Esquecemos que lá são 10 milhões de criaturas que existem vivendo lá.
saem de casa, vão trabalhar, voltam para sua casa. Muitos não conseguem voltar, mas a grande maioria volta. É a generalização. Então, psicologicamente, é necessário que a gente entenda isso, que existe sim a coisa ruim, mas existe muito mais coisas boas. E aquela pessoa que de repente comete um ato cruel, é porque já estava dentro dela. Aquilo já estava dentro dela. Houve apenas a oportunidade daquilo acontecer. É como nós temos um ditado popular que diz assim, que a ocasião faz o ladrão. Na realidade, isso está completamente errado. Porque na realidade não é a ocasião que faz o ladrão. O ladrão já estava feito, já estava dentro dele. E quando surgiu a ocasião, foi despertado nele. Então, essa parte ainda negativa, desequilibrada dele. É como uma pessoa que diz assim, eu perdi a paciência. Por isso que houve essa explosão, eu agredi fisicamente ou agredi verbalmente a pessoa. Na realidade, você não perdeu a paciência, você não tem a paciência, você controla. Mas naquele momento, naquela ocasião, você não conseguiu controlar e explodiu. Então, não é a ocasião que faz o ladrão já está feito. Apenas a ocasião surgiu e ele colocou para fora aquilo que ele é. É o que acontece nos casos de corrupção. O corrupto, ele já é corrupto, ele já está corrupto, porque ele ainda é desequilibrado. Então ele aproveita-se das ocasiões e coloca em prática aquilo que ele é. Não é a ocasião que se apresentou. Porque quando a pessoa é honesta e caminha pela rua e acha um cartão de crédito ou acha uma carteira com dinheiro, em espécie, o que é muito raro hoje em dia, se a pessoa é honesta, a pessoa vai procurar a pessoa até conseguir encontrar a pessoa, porque a pessoa é honesta. A ocasião poderia fazer com que ele, se não fosse honesto, pegasse aquilo e pronto. Mas se ele é honesto, ele não vai de modo nenhum se apoderar daquilo. E se não encontrar realmente a quem devolver, ele vai levar isso até uma casa de caridade, com certeza. Porque ele é assim. Então, para que a gente finalize o vídeo então, Então o que acontece? Por que tendemos a chamar a humanidade de ruim, se existem tantas pessoas boas? É questão de analisar de forma correta. É não fazer uma análise tipo aquela chamada de análise de manada, Uma pessoa fala uma coisa, você vai atrás, sem pensar. Temos que lembrar que nós somos individualidades. Então eu não tenho que pensar como o outro pensa, porque eu sou diferente do outro. Então eu acredito que o meu país, o Brasil, tem jeito sim, será dado por nós mesmos. Não sei se nessa presente reencarnação, eu, que já sou idoso, verei as mudanças que ocorrerão no Brasil, mas que elas ocorrerão. Que a humanidade vai melhorar, eu tenho certeza absoluta, porque nós fazemos parte das leis divinas, e uma das leis de Deus é a lei de progresso, e a gente vai progredir. Então que paremos de chamar a humanidade de ruim, e nós precisamos individualizar. Não é a humanidade que fez um ato criminoso, por exemplo, foi um indivíduo. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Desejo que você, se gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe o vídeo, se inscreva em meu canal e desejo que você fique bem, que você fique em paz.